Agora, Suzeli, fala para mim, como que isso aconteceu na sua vida, né? Não é um passe de mágica, né? Existe um Não, processo, como você mesmo falou, inicialmente um processo de aceitação, vem insegurança, que é natural, né? muita. Muita insegurança. E eu vi que ele é psicografado por Dr. Antônio. Então, a primeira pergunta, né? Quem foi Dr. Antônio? E ele, se você sabe um pouco da história dele, né? Sim, Eu vou até mostrar, esse é o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então eu vou ler aqui, olha, Suzeli Lima, Os Grandes Casarões, tá? mas, Psicografado por Dr. Antônio. mas o nosso primeiro trabalho é o nosso lar. Tá, É o lar de Maria, quer dizer. deixa eu ver Esse é aqui. azul. O azul, né? Isso. Então eu vou mostrar para vocês também. Esse é o nosso Olha, primeiro trabalho. Lar de Maria, o limite entre o céu e o inferno, tá? Então, Suzeli de Oliveira Lima, pelo espírito do Dr. Antônio. Aqui também, ó, acho que tá dando para ver bem a capa. Beleza? Ok? Então, agora, conta para nós. Depois eu vou mostrar os outros aqui também. Então, doutor Antônio, ele foi um mineirinho, nasceu em Minas, filho de um senhor, de donos de fazenda de café, mas os pais deles nunca foram esses que tão somente via o escravo como um animal. Ele tanto fala que ele agradece muito a Deus que o pouco de conhecimento que os pais dele tinham, ele soube respeitar. Quando ele era jovem, aos 18 anos, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, se formou médico, lá exerceu a função dele e uma parte que ele fala que ele não gosta muito, ele veio a se envolver com política. Tá. O qual ele não foi uma parte da vida dele que ele não gostou muito. Ele desencarnou quando houve a grande pandemia do sarampo. Tá. Nessa época ele desencarnou porque ele não parava de trabalhar. Ele achava que que quando você consegue se formar, você tem a obrigação de auxiliar aqueles que estão perto. E quando ele retornou para o plano espiritual, ele não entendia, porque querendo ou não, ele voltou como um suicida. Tá. Ele poderia ter trabalhado, mas se protegido. Porque esse é o ponto que nós não entendemos. As pessoas às vezes falam assim, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer. Só que você tem que ver que você tem que fazer, mas você é responsável por você. Você tem que tomar conta do seu corpo. Que é o autocuidado, né? Exato, você tem um livre-arbítrio. E aí, quando ele, após um longo tratamento, qual foi exposto para ele que ele era um suicida involuntário, porque tem o suicida que causa a ação direta contra você, e tem o involuntário, que é através dos vícios, através da ganância, através da fúria. Então, por mais que a gente fale assim, são só sentimentos, mas são sentimentos que vão te matando por dentro sem você perceber. E após um longo tratamento, ele foi apresentado ao Luiz, que é um amigo dele, é um mentor dele, que se tornou nosso amigo, nosso mentor no nosso trabalho em si. Então, durante o trabalho, eu encarnada, o Antônio que passa as histórias e o Luiz que fica protegendo nós dois. É um grupo, fora os outros irmãos espirituais que dá a assistência. E as histórias psicografadas, elas se passam na atualidade ou são coisas que remetem ao passado, no nosso país? Por exemplo, Os Grandes Casarões. É um livro, é uma história que se passa onde? Em São Paulo, no Brasil? Como que é? Claro, não vamos dar spoiler da história, né? Então, mas assim, qual o conceito básico, né? Os Grandes Casarões. As pessoas às vezes lêem assim, pensam que é um romance, é algo bonito. O que é Os Grandes Casarões? Quando nós temos a notícia de algum local que teve vários desastres, pessoas perderam as suas vidas em momento de sofrimento, as pessoas, infelizmente, por mais que a gente não queira acreditar nisso, muitos ficam presos ali, por não saber o que aconteceu, por não conseguir romper aquela energia que o prende ali. Os Grandes Casarões nos ensinar a tomar conta do que estamos doando para esses locais. Porque, infelizmente, vou citar um que tem aí, a Boate Kiss. Fala sobre a Boate Kiss. Quando fala Boate Kiss ou mostra a imagem, o que a gente pensa?
as pessoas que ali estavam morrendo, sendo pisoteadas, presas, angustiadas, desesperadas sem poder sair. O que nós estamos oferecendo de energia nesse momento? Dor, sofrimento, fazendo eles reviverem aqueles momentos que eles já passaram e que não há necessidade de estar ali. Só que por eles ainda não ter esse conhecimento, eles absorvem essas energias que nós estamos doando, faz de alimentos para eles e eles continuam ali, naquele mesmo miasmo. Então, os grandes casarões é ensinar a nós observar quais as energias que nós estamos doando para esses locais. E aí é uma história inteira ou não? São várias histórias? São várias. Tem o prédio Joelma, tem as Torres Gêmeas, tem uma casa que fica em um local ao qual os filhos morreram em uma troca de tiro e a mãe mantém ele preso ali dentro, no seu desespero, na sua loucura. Porque uma mãe, por mais que as pessoas falem, ele era isso, para uma mãe é difícil aceitar. Então são várias histórias. São várias. É um compilado de histórias que ele foi passando para você, né? E que para quem lê fica os ensinamentos. O ensinamento daquele irmão que está ali, o ensinamento da equipe de socorro que está ali presente, porque em qualquer lugar tem a equipe de socorro, que a misericórdia de Deus é muito grande por nós. Sim. Então, nós nunca estaremos sozinhos, por mais que estejamos numa sala e acreditamos, eu estou sozinho, você nunca estará sozinho. Só que você tem que tomar cuidado quem você atrai para perto de você. Sim. Nós já tivemos aqui a presença de outras pessoas, né, escritores, livros psicografados, e para cada pessoa ela desenvolveu uma forma, um sistema para receber o livro, as informações, os textos, né? No seu caso, é na sua casa mesmo, você tem lá um espaço preparado. Quando que você sente que deve sentar para escrever? Como que isso funciona para você? Voltando no início. Quando o Antônio falou que teria esse trabalho conosco, através da minha mediunidade, durante 5 anos, eu fugi. Durante 5 anos, eu ficava, não vai dar certo, eu não tenho tempo, não vai dar. Um dia, Antônio falou assim, a oportunidade está te sendo dada. Você não é a única, você não é a super médio que a gente vai ficar esperando. Pensa e vê. Se der para você bem, se não der, você vai deixar isso que você programou, essa sua programação de outras vidas para trás. Aí eu peguei e falei assim, mas eu trabalho, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho esposo, eu tenho isso, tenho N, desculpa. Ele falou assim, dê o horário, põe o seu horário. Eu falei, então eu posso de manhã, das 8 às 9, porque é quando meus filhos vão para a escola, meu esposo vai trabalhar, eu entro no serviço da 1 às 7, eu tenho tempo, a casa fica mais tranquila. Então, a gente escreve todo dia, das 8 às 9, das 8 às 10, o horário que der, assim, para a gente estar escrevendo. Mas é todo dia de manhãzinha. Todo dia? Todo dia. Essa é uma rotina. É a nossa rotina. Tá. E tem muita coisa, então, que nem publicado foi ainda. Não, nós temos 11 livros ainda engavetados. Nossa Senhora. E aí também tem o desafio do publicar, né? É porque, assim, quando você está iniciando, infelizmente, para você lançar um livro entre capa, produção, tudo certinho, é um custo alto. Sim. É um custo alto. Não tem como a gente falar, não, é fácil. A escrita é fácil. Você escrever é muito fácil, depois que se acerta tudo, né? Mas aí a gente vai aos poucos. Graças a Deus eu tenho uma pessoa muito boa do meu lado, que é meu esposo, que me apoia, que às vezes a gente faz o orçamento de um livro, outras pessoas com certeza falariam, não dá, é muito dinheiro, mas ele sempre fala para mim, pergunta se parcela. Se parcelar e fizer no cartão, a gente dá um jeito. Não dá para lançar 2, 3 no ano, né? Que
A minha vontade seria essa, juro. A minha vontade seria eu lançar um livro a cada 5 meses. Mas como ainda está iniciando, as vendas ainda são poucas, vamos com calma. O ano que vem tem mais um, com fé em Deus. É isso.